Boa noite, meus irmãos. A paz e maravilhosa graça estejam com todos vocês aqui essa noite e também desejo uma boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando pelo canal da nossa igreja. Eu gostaria que a gente pudesse hoje pensar em adoração. Na verdade, um coração adorador. A gente tem que lembrar o tempo todo, isso tem que ficar na nossa cabeça, que o propósito do nosso resgate, o propósito de Deus em ter nos tirado do cativeiro, da escravidão do pecado, das garras da morte, é para adorar a Deus. Essa é a palavra que Deus fala pela boca de Moisés, quando está diante de Faraó. Libertem o meu povo, deixe o meu povo ir, para que me adorem no deserto. Eu gostaria que a gente pudesse ver sobre isso essa noite, sobre um coração adorador. E não há nada assim mais objetivo em falar em um adorador do que falar em Davi. Eu gostaria que a gente pudesse abrir Salmos 27, versículo 4. Salmos 27, versículo 4. E a palavra de Deus fala assim para nós essa noite: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, para que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor e contemplar a sua bondade e também buscar a orientação. Outras versões está inquirir no seu templo. Senhor meu Deus, que essa palavra, Senhor, ela possa trazer mudança, que ela possa trazer alinhamento com aquilo que o Senhor quer para nós, Senhor, para a expansão do seu reino, e nós possamos a cada dia, Senhor, sermos os verdadeiros adoradores. É o que pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui temos um Davi desejoso em seu coração por Deus. O tempo todo, em todos os salmos atribuídos a Davi, todos eles, é uma busca incansável de Davi por Deus. Ao ponto do próprio Deus virar e dizer: esse homem é um homem segundo o meu coração. E se a gente voltar um pouquinho na história, e isso vai fazer todo sentido à medida que a mensagem for pregada essa noite, nós temos uma geração, por exemplo, do sacerdote Eli, a geração do sacerdote Eli, o tabernáculo de Moisés nessa época, ele estava caído. Outras versões falavam derrubado. Os filhos do sacerdote Eli se prostituíam à porta da tenda, ninguém buscava a Deus da maneira que deveria se buscar. E em um momento, os israelitas, eles saem em uma batalha contra os filisteus. Eles perdem o primeiro dia da batalha. No segundo dia da batalha, alguém tem o que ele achava ter uma brilhante ideia. Vamos trazer a arca de Deus, a arca do Senhor, para a frente de batalha. Só que não existe nada na Bíblia que falava que a arca deveria ir para o campo de batalha. Isso significa, para aqueles homens, e muitas vezes para nós mesmos, quando o problema começa a surgir em nossas vidas, vão trazer Deus para poder ver se Ele soluciona nossos problemas. O problema que para aqueles homens é que no segundo dia de batalha, eles também perdem o segundo dia de batalha, e também eles perdem a arca de Deus, eles perdem a presença de Deus. Ela não era necessariamente a presença de Deus, mas ela significava Deus. Quando Moisés está no deserto com todo o povo,
na hora de armar o acampamento, ele chegava para Deus diante da arca e dizia: vem, Senhor, repouse diante dos milhares de Israel. No outro dia, quando eles precisavam levantar acampamento, Moisés chegava diante da arca e dizia: Senhor, levante-se e sejam dispersos diante de ti os seus inimigos. Ela não era, mas ela representava a presença de Deus. O problema é que eles perdem a presença de Deus. Porque todas as vezes que estamos obcecados em buscar a Deus só pelaquilo que Ele deve fazer, a gente acaba perdendo necessariamente quem Ele é. Isso é um erro muito grande. Só que aí depois a arca volta para a terra, fica em um local, em uma casa afastado, no reinado de Saul, e ela é recuperada depois por Davi. Davi recupera aquela arca e ele coloca sacerdotes o tempo todo, durante a procissão, fazendo holocaustos para onde a arca passava. Quando ele estabelece a arca em Siló, em uma tenda, ele coloca sacerdotes 24 horas por dia. Ninguém ficava pedindo e nem implorando nada. O tempo todo aqueles sacerdotes adoravam e cantavam e entoavam: o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Esse era Davi. Porque o tempo todo o coração de Davi era adorar a Deus, não por aquilo que ele poderia fazer, e sim pelo aquilo que ele é. E todas as vezes que buscamos a Deus pelaquilo que Ele verdadeiramente é inevitável que as provisões, que Deus se manifeste em nosso favor. Davi, ele não só é reconhecido pela nação de Israel, pelos israelitas, como um grande rei. Afinal de contas, quando ele reina, quando ele sobe ao poder, ele consegue completar a totalidade da terra prometida. Mas ele também é lembrado até mesmo pelas aqueles que não são cristãos. Várias pesquisas já mostraram que a Bíblia, ela é o livro mais vendido e o mais lido no mundo. E se colocarmos tanto nas sinagogas, tanto na igreja católica, quanto na igreja protestante, o livro da Bíblia mais lido de todos é o Salmo. E se pensarmos que aproximadamente metade dos salmos são atribuídos a Davi, ele é o autor mais lido do mundo, ou um dos mais lidos do mundo. Esse era o Davi. Esse era o homem que em todos os seus salmos, ele buscava a Deus e exaltava a Deus, não só pelo aquilo que ele podia fazer, mas aquilo que ele era. Todos os salmos, começados por Davi, eles simplesmente entoava e engrandecia o nome do Senhor. E essa é uma verdade que nós não podemos negar. Como que um homem desse teve um coração tão voltado a Deus, e como que nós podemos pegar esse homem e nos inspirar para termos um coração adorador, para termos um coração voltado inteiramente para o Senhor. E o primeiro ponto que a gente pode observar aqui, nesse salmo de Davi, é: uma coisa pedirei e a buscarei. Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir as suas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Segunda Samuel, capítulo 12, o versículo é o 7 e o 8. Isso aqui é o profeta Natã, indo até Davi, com a palavra do próprio Deus. E aqui, o início do versículo 7 fala o seguinte: você é esse homem, disse Natã a Davi,
E continua: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do Senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais. Agora vamos observar o seguinte: quando o filho de Davi, ele é ungido rei, Salomão, Deus está diante de Salomão e faz uma pergunta para ele: Salomão, peça uma coisa que eu vou te dar. Salomão vai e pede sabedoria. Então Deus vira para ele e fala: já que você pediu sabedoria, eu vou te dar também, junto com tudo isso, num pacote completo, eu vou te dar riquezas e a morte dos seus inimigos. Olha o nível ao qual Salomão estava diante de Deus. Só que Salomão não foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Davi foi chamado. Davi, naturalmente, ele era o rei. Era inevitável, por ser rei, que ele poderia ter qualquer coisa. Até eu já quis ser rei. Mas, naturalmente, ele era o rei. O que ele desejasse, o que ele quisesse, naturalmente, ele poderia ter. Só que aqui temos as palavras de Deus, através do profeta Natã, pelo seguinte: Davi, eu te dei riqueza, eu te dei mulher, eu te dei tudo. Eu tirei dos passos onde você estava e te estabeleci como rei. E você poderia pedir qualquer coisa que eu te daria. E se ainda não fosse o suficiente, eu te daria mais. Esse era um nível que estava de crédito de Davi com Deus. Só que Davi começa o Salmo 27, versículo 4, falando: uma coisa só eu peço, e essa eu vou buscar. Isso me recorda as palavras de Jesus quando está na casa de Marta e Maria. Muitas vezes as pessoas, elas culpam Marta por estar ali atarefada, correndo, tentando agradar a Deus, e assim, muitas vezes somos nós quando estamos com nossas visitas. Quantas vezes quando tem uma pessoa muito interessante na nossa casa, onde a gente quer tanto agradar, que muitas vezes a gente está atarefado. Muitas vezes a gente não tem aquele tempo para poder agradar e conversar com aquela pessoa. E Marta ali estava atarefada fazendo suas coisas, enquanto Maria estava aos pés de Jesus. Só que a Marta, tão atarefada com tantas coisas, e eu acredito que ela tenha passado várias e várias vezes, porque se fosse minha mãe, ela fazia isso, feito sinal: vamos Maria, levanta daí para me ajudar, ao ponto dela virar e falar para Jesus: Jesus. E todas as vezes que as pessoas falam com você na terceira pessoa, peça a Maria para poder levantar, para poder me ajudar, é porque a situação e a paciência chegou num certo limite. Se ela soubesse da invertida que Jesus daria a ela, ela não teria feito isso. Jesus vira para ela e fala: Marta, Marta. E todas as vezes que Jesus usa o nome da pessoa, as duas vezes, o caldo entorna para a pessoa. Simão, Simão, Satanás vai pedir sua alma para poder peneirar com trigo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aqui Jesus vira para ela e fala: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas. Uma só coisa é importante. Maria escolheu a melhor. E isso não vai ser tirado dela. Em outras palavras, Jesus vira para Marta e fala: é ruim que você tire essa mulher daqui. Você não vai tirar ela daqui, porque ela escolheu a melhor parte. E Davi ali, ele estava dizendo: Deus, eu poderia escolher qualquer coisa, mas uma só é o que me importa. E isso eu vou buscar. Como um cão sedento, eu vou ir atrás. E aí vem o nosso segundo ponto, que eu gostaria de observar nesse versículo com vocês. O segundo ponto, nesse versículo de Salmos 27 é: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida.
se a gente vê a disposição de Davi em buscar, em escolher uma só coisa, logo no início do versículo, aqui ele diz que fala que a única coisa que eu busco é morar todos os dias na casa do Senhor. Ele não está falando simplesmente de religiosidade, aonde você vai e arma um acampamento na igreja para poder ficar o tempo todo ali. A sua família nem lembra, nem te vê durante o fim de semana. Não é isso. Davi está falando de intimidade, de um relacionamento íntimo com Deus. É sobre isso que ele está falando. E quantas vezes nós abrimos mão de um relacionamento íntimo com Deus, de não nos relacionarmos com a imagem, com aquilo que Deus é, ao ponto de deixarmos de lado, muitas vezes, uma leitura, o nosso momento secreto, porque estamos atarefados com outras coisas, porque estamos distraídos com outras coisas. Davi falava, eu quero morar na casa do Senhor, eu quero ter esse nível de relacionamento íntimo com Ele, aonde eu possa descobrir a grandeza que é estar ao lado dEle todos os dias. E o interessante é o seguinte, né, que, abre comigo, gente, Salmo 132, Salmo 132, Salmo 132 não é um salmo de Davi, né? Não é um salmo de Davi. Tanto é que o salmista ele diz assim, Salmo 32, a partir do versículo 1. Senhor, lembra-te de Davi, das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda e nem me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Davi desejava uma casa digna para Deus. Assim como você tem um relacionamento, e aqui o original ele fala sobre isso, é como se fosse mesmo um relacionamento de casamento. Ele desejava construir algo que ele pudesse transmitir todo o amor e todo o seu coração para Deus. E Davi ele morava em um palácio. Nesse momento a arca ainda não estava na tenda. Ela estava na casa, e ele faz aquela procissão que eu falei na introdução, e monta a tenda aonde coloca os sacerdotes, 24 horas por dia, ele estabelece o culto de adoração a Deus. O problema é que Davi ainda não se deu por vencido, ele não se deu por satisfeito. Quando a gente vai lendo a passagem bíblica, isso é muito interessante, 2 Samuel 7, vai falar o seguinte, que ele estava tão desejoso de colocar Deus em um local apropriado, uma morada digna de Deus, que ele começa a montar toda uma estrutura para poder construir um templo para Deus. Ele vai estabelecendo os desenhos, ele mostra até mesmo para o profeta Natã. Quando o profeta Natã vê tudo que Davi está falando, e olha e observa, ele diz, só pode ter vindo de Deus, Deus está contigo. Vai que é sua, Davi. Natã vai para casa, deita, dorme, e Deus vai e acorda Natã. Deus vira para Natã e diz, quem foi que te disse que Davi vai construir essa casa? Quem foi que te disse que vai ser ele que vai edificar o meu templo? Agora você volta lá e avisa para Davi. Natã volta,
avisa Davi: Davi, o projeto é bom, a ideia é boa, mas não vai ser você que vai edificar a sua casa, seu filho vai edificar. Mas mesmo assim, mesmo recebendo essa negativa, Davi ainda tinha um coração desejoso por Deus. Davi almejava construir uma morada aonde ele pudesse ter relacionamento com Deus. Ele começa a pegar todos os fundos, todas as riquezas disponíveis, e quando Salomão é ungido rei, é levantado rei, tudo já estava encaminhado para o templo ser erguido. E a história na Bíblia, ela é bem objetiva em relação a isso. O templo de Salomão, ele era poderoso, ele era imponente, aonde o próprio Deus disse: essa casa é aonde eu vou desejar habitar. Essa era a vontade de Davi. Estar num relacionamento íntimo com Deus, o tempo todo, e o seu coração desejoso por estar ao lado dele. Aí entra o terceiro ponto que a gente pode observar nesse versículo. Contemplar a beleza do Senhor. Aqui a gente vê um propósito, assim como a intimidade, de uma busca inteira em relação à imagem de Deus, aonde qualquer outra coisa não importa mais. E Davi, ele tinha esse coração desejoso, e ele buscava intensamente contemplar essa beleza, contemplar esse atributo de Deus, todos os seus atributos, e ele não abria mão disso, ao ponto dele declarar: uma coisa só eu peço, e eu vou buscar, eu vou habitar na casa do Senhor, e eu vou contemplar essa beleza. Interessante que o apóstolo Paulo, ele faz uma declaração bem próxima disso. Abre comigo, Filipenses 3, Filipenses capítulo 3, versículo 8. Vamos lá, Filipenses, capítulo 3, versículo 8, a palavra de Deus fala assim para nós essa noite: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e eu considero como esterco para poder ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo, ele faz um parâmetro muito parecido com aquele com Davi, ao ponto do apóstolo Paulo dizer que pelo fato dele ter conhecido a Cristo, e pelo fato dele poder falar de Cristo, todas as outras coisas, elas se tornam esterco. Outras versões falam sobre escória. Isso fala de uma vontade enorme de estar ligado diretamente com Deus, aonde nada mais importa, nada mais tem importância, só você e Deus e toda a sua beleza. Interessante que no livro de Apocalipse, a visão de João diante do trono é algo muito surpreendente. Ele fala sobre seres viventes que estão diante do trono o tempo todo, 24 horas por dia, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Apóstolo João, aproximadamente 100 anos depois de Cristo. Só que no capítulo 6 de Isaías, temos uma visão muito parecida. Isaías está diante do trono do Senhor, e ele vê uma visão muito parecida também, ao qual ele fala sobre serafins. E esses serafins, eles estão declarando praticamente a mesma coisa: santo, santo, santo é o Senhor.
aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Se contarmos toda essa cronologia, são 800 anos desses seres entoando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Agora você imagina se nós, com as nossas relações carregadas de baixa autoestima, aonde o tempo todo nós sempre buscamos a Deus pelaquilo que Ele pode fazer, e muitas vezes não buscamos a Deus pelaquilo que Ele verdadeiramente é, estamos diante do trono do Senhor. Santo, 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 Santo. Porque verdadeiramente é isso que a gente é. Infelizmente nós somos seres incapazes, imperfeitos, e precisamos o tempo todo entender que o objetivo nosso é adorar a Deus. E eu vou lhe dizer mais, é uma visão aonde antes esses seres estão, depois esses seres atualmente também estão diante de Deus, declarando: Santo, Santo é o Senhor. E lá na frente, esses seres também estarão declarando: Santo, Santo é o Senhor. É o que temos para nós no céu, é estarmos diante de Deus declarando: Santo, Santo é o Senhor. Contemplar a sua beleza, contemplar a sua formosura o tempo todo. Agora, se nós não queremos ter um nível de intimidade, o nível desse entendimento e relacionamento com Deus aqui em adoração, o que nós vamos fazer no céu? Se lá o tempo todo estaremos assim, tendo esse grau de intimidade e relacionamento com Deus. E aqui, Davi mostra mais uma vez o seu coração adorador, o tanto que ele buscava, o tanto que ele queria estar desejoso por Deus. O outro ponto que a gente pode observar aqui, nesse versículo, Salmo 27, 4, é meditar no seu templo. Aqui mostra que um outro propósito de Deus, de Davi estar diante de Deus, em sua casa, um outro propósito onde ele pede uma só coisa, é estar meditando em Deus. Aqui o original, ele fala de um exame minucioso, aonde um leproso, ele está diante do sacerdote, e o sacerdote tem que examinar minuciosamente para saber se a lepra foi embora, se ele não tem mais a doença da lepra. E aqui Davi, ele fala exatamente isso: eu quero estar diante de Deus, examinar, meditar no seu templo, examinar e meditar sobre aquilo que ele verdadeiramente é. Eu gostaria que a gente pudesse abrir Romanos 1, capítulo de Romanos 19, capítulo 1, versículo 19. Versículo 19 diz assim: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. O salmista, ele declara: os céus proclamam a glória de Deus e os firmamentos anunciam o seu poder. Estamos o tempo todo contemplando a grandeza de Deus, meditando naquilo que Ele verdadeiramente é,
porque esse Ele manifesta por nós. E não só isso, nós temos a palavra de Deus escrita para nós, aonde podemos meditar na sua palavra, descobrir quem verdadeiramente é o tempo todo. Eu fico impressionado quando eu vejo alguns líderes declarando que não é certo se dedicar à palavra, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Já ouvi várias vezes pessoas falando sobre isso, mas um texto fora de contexto vira pretexto para heresia. O tempo todo temos exames das Escrituras sendo indicado para nós, para que nós possamos o tempo todo conhecer melhor a Deus. Romanos 15,4 fala que tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. 1 Coríntios 10,11 vai dizer, essas coisas que aconteciam, está falando da nação de Israel, é para exemplo nosso quando chegar o fim dos tempos. 2 Timóteo 3,16 vai falar, toda a Escritura, toda ela é inspirada por Deus para educar, corrigir e ensinar. Não só isso, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, se apresente a Deus como sumo sacerdote, a que você não tenha nem nada para que seja irrepreensível, manejando bem a palavra. Quando ele fala de manejar, ele fala como se fosse o espadachim, ao qual você empunha a espada e sabe manejar com destreza aquilo. Então não é possível que passamos por essa vida sem querer e desejar conhecer o Deus das Escrituras. E Davi, ele é bem claro em relação a isso. Uma coisa eu peço, e eu vou buscar isso, como se nada mais fosse importante mais para mim, que eu possa habitar todos os dias na casa do Senhor, que eu possa contemplar a sua beleza e meditar no seu templo. Esse era o coração desejoso de Davi, e isso é importantíssimo para nós, se nós desejamos ter um coração adorador. E eu vou finalizando, eu gostaria que os irmãos abrissem Atos 15. Atos 15 fala da profecia de Amós, a partir do versículo 16. É uma profecia de Amós, ela é declarada no concílio de Jerusalém, aonde os profetas, na época, e os apóstolos, tá bom? Os apóstolos, eles se reuniram, tá? Os apóstolos de Cristo, eles se reuniram, tá? Bom que todo mundo sabe a minha opinião sobre isso. E eles declaram o seguinte, a profecia de Amós: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Esse trecho desse capítulo de Atos, ele fala sobre Deus edificando de novo o tabernáculo de Davi, ou a tenda de Davi. O interessante é o seguinte, quando os discípulos e Cristo estão diante do templo daquela época, os discípulos estão maravilhados com aquilo tudo, com a grandeza e tudo. Eles viram Cristo, olha Jesus, olha esse templo. Cristo vira para eles só, não vai restar pedra sobre pedra disso aí. Eu com 3 dias eu vou derrubar esse templo e eu vou reconstruir ele em 3 dias. Ele está falando do momento da ressurreição de Cristo, aonde o templo passa a ser continuamente dentro de nós. Ao ponto das pessoas que estavam em volta na época falarem,
Que isso, esse homem é louco, ele está falando que vai destruir esse templo e vai reconstruir em 3 dias. Demorou mais de 40 anos para esse templo ser erguido. Agora, Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas. Como que agora, uma profecia vinda de Amós, está dizendo que Deus está restaurando o tabernáculo de Davi? Agora a gente pensa um pouco. O tabernáculo de Moisés, logo que eles estão no deserto, ele foi instituído diretamente por Deus. Deus estabelece todos os princípios, tudo que deveria ser feito para poder ser erguido o tabernáculo de Moisés. Era grandioso, era incrível, dirigido e orientado exclusivamente para o sacrifício. O templo de Salomão, edificado por Salomão, mas desenvolvido, instruído por Davi, ele também era grandioso, ele era incrível, ao ponto de várias pessoas de vários locais daquela região irem lá para poder apreciar. Só que também o templo é destruído, o povo vai para o cativeiro da Babilônia. Quando eles voltam, Esdras, Neemias e Zorobabel, há um segundo templo a ser construído, ao ponto dos jovens estar glorificando e chorando, porque o templo é lindo e tudo, os antigos falando, porque vocês não conheceram o primeiro, os profetas dizendo, a glória da segunda casa vai ser muito maior do que a primeira. Esse segundo templo, depois, ele foi ampliado e reformado por Herodes, que é o templo da época de Cristo. É esse templo da época de Atos 15. Só que a gente parar um pouquinho para poder observar, é que o tabernáculo de Davi, a tenda de Davi, era só uma tenda. Ele colocou a arca do Senhor no centro, instruiu a tenda e colocou os sacerdotes o tempo todo adorando a Deus, glorificando as suas maravilhas, o tempo todo, 24 horas por dia. O que Deus está instruindo não é que vai de novo construir um templo físico. O que Ele está desejoso é que o que aconteceu na tenda de Davi, um coração voltado para Deus, o tempo todo adorando e exaltando o nome dEle, possa ser fundado depois. É o que isso deve mover os nossos corações. Não é que Deus vai construir de novo um templo, é que aquilo que aconteceu com Davi, aquele coração adorador, possa o tempo todo crescer em nossas vidas. Esse é o sentido dessa profecia de Amós, dita em Atos 15. O problema é que nós não observamos isso. Nada contra a tal da chamada adoração extravagante, que muito que a igreja moderna tem falado por aí. Eu também não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. E eu vou explicar, porque antes que todo mundo ache que eu estou em cima do muro. O que é dito antes da chamada adoração extravagante, o que é dito durante e o que é dito depois, se é uma adoração antropocêntrica, egocêntrica, humanista, aonde Deus é um satélite girando ao nosso redor para poder fazer as nossas vontades, não tem nada de Deus. Cristo declara sobre isso, falando sobre Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adora. Essa adoração é vã, ela não representa um verdadeiro coração adorador, que é isso que Deus está procurando, é isso que Ele está edificando, é isso que Davi está buscando. Uma coisa só eu busco o tempo todo, é que eu possa morar na casa do Senhor, para que eu possa contemplar a sua beleza e meditar continuamente, 24 horas por dia, diante dEle. O negócio é que nós não gastamos tempo com isso. Nós não gastamos tempo na verdadeira adoração. Muitas vezes achamos que a adoração é só um momento de culto, aonde terminou aquele tempo,
Nós vamos embora, nós não lembramos nem mais de Deus. Ou só quando lembramos, quando a água bate mais ou menos nas regiões mais ao peito, e você não sabe nadar, aí você busca Deus. Precisamos crescer em intimidade com Deus. Precisamos crescer em tempo com meditação. Lembrando que o nosso objetivo, o tempo todo, em sermos resgatados, é para adorar a Deus. Quando Abraão leva Isaac para o sacrifício, ele chega para os escravos e dizem: vocês ficam e eu, Isaac, vamos subir para adorar a Deus. Escravo não adora. Só aquele limpo e resgatado por Deus, esse sim tem um coração desejoso para adorar. É isso que precisamos resgatar. E isso que precisamos o tempo todo crescer dentro do nosso coração. Gostaria de pedir o ministério de louvor para poder se encaminhar. A verdade é que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Já ouvi muitas vezes pessoas falando que o Pai é desejoso por procurar os adoradores, como se o homem ele fosse o foco do desejo de Deus. Mas interpretação de texto é ótima na hora dessa. O Pai procura adoradores que o adorem. O foco é sempre a adoração. Que a gente possa ter isso todos os dias de nossa vida. Uma coisa só eu peço e eu vou buscar o tempo todo em nossas vidas, que eu possa morar na casa do Senhor, contemplar a tua beleza e meditar o tempo todo diante dele. Senhor meu Deus, essa palavra, Senhor, ela foi lançada, que ela possa, Senhor, trazer conserto, alinhamento com o teu propósito em nossas vidas, Senhor, que nós possamos ver o exemplo de Davi e crescer o tempo todo como um verdadeiro adorador, como um coração adorador, Senhor, desejoso de estar diante de Deus, diante de Ti, todos os dias em minha vida. A começar na minha vida, Senhor, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, e para a glória do Seu reino. Amém.